Galera, eu sei, depois desse capítulo de Attack on Titan, com certeza a cabeça de vocês deve estar pegando fogo para entender tudo o que aconteceu. Então fica nesse vídeo que eu vou contar para vocês detalhe a detalhe desse capítulo. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdizoid. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu no capítulo 79 de Attack on Titan. Eu sei que para muitos esse capítulo deixou algumas dúvidas, realmente ele dá margem a algumas interpretações e nesse vídeo eu vou relatar para vocês tudo o que aconteceu e a minha interpretação dos fatos também, tá? Lembrando galera, já deixa seu like no vídeo, se você está assistindo e não é inscrito, aproveita e se inscreva, vai ser muito rápido e isso vai ajudar demais na divulgação do trabalho aqui do canal. Vamos agora pro vídeo. Galera, o episódio ele começa com o Zeke tentando convencer o Eren de que ele sofreu uma lavagem cerebral pelo pai deles, né, pelo Grisha. Então o que o Zeke faz? O Zeke começa mostrar as memórias do Grisha para o Eren, justamente para tentar entender em qual momento começou essa lavagem cerebral e para que isso ficasse claro para o Eren. E a primeira lembrança que o Eren vê, que o Zeke mostra para ele, né, a memória do Grisha, é do Eren bebê. Então galera, eu assisti várias vezes esse capítulo realmente para tentar interpretar. Ele é um capítulo um pouco confuso, realmente dá margem a algumas interpretações, mas o que fica muito claro, galera, é a mágoa que o Zeke tem em relação ao pai, em relação ao Grisha. Isso fica muito claro quando ele vê a relação que o Grisha tem com o Eren bebê, tratando com muito carinho, com aquele zelo, e ele não faz questão nenhuma de esconder essa mágoa. E aí o capítulo passa por outras memórias do Grisha também. Memórias onde o Eren ainda é criança está indo até ele, memórias do Grisha fazendo atendimento como médico, vocês devem se lembrar, ele era um médico, e nesse momento o Zeke mostra pro Eren isso e fala pro Eren que o pai deles usava essa profissão como um meio para conseguir a informação, para usar as pessoas para de fato chegar na família real e roubar o poder do Titã Fundador. Inclusive, ele também fala pro Eren, o Zeke, né, também fala pro Eren, que o pai deles não se importava nem com o Eren, tampouco com a mãe do Eren, porque pensa no risco, se ele fosse descoberto, o problemão que ia dar tanto pro Grisha, obviamente, quanto para a família dele, né? Então, querendo demonstrar para o Eren realmente que o objetivo do pai era roubar o poder do fundador. O que aconteceria com a família, ele não estava nem aí. E nisso, o Eren vendo essa cena, ele diz que a lavagem cerebral foi desfeita, que ele concorda com o Zeke realmente, que ele entende que o pai dele fez aquelas coisas realmente só pensando no roubo do poder do Titã Fundador. Só que o Zeke, galera, obviamente ele desconfia, porque essa mudança repentina ela acontece muito rápido. Então o Zeke continua mostrando as memórias pro Eren. E aí, galera, nós continuamos viajando pelas memórias do Grisha, e tem uma memória que eles veem, né, tanto o Eren quanto o Zeke, que é o momento onde o Grisha descobre onde seria o QG da família real, onde eles ficavam, né, para fazer os rituais. E nesse momento o Grisha ele vai abrir um compartimento, vocês devem se lembrar, e vocês viram no capítulo, né, que fica numa igreja, seria mais ou menos ali como se fosse um subterrâneo da igreja, né? E o momento que ele vai entrar e ele hesita, e aí ele vai de volta para a família, né? E dá um abraço no Eren e chora. É uma cena, galera, que se você assiste ali analisando nos detalhes, o que fica claro? O Zeke fica muito abalado. Então, na cabeça do Zeke, a gente já consegue ver que aquela imagem que ele tinha do pai como um monstro, ela vai aos poucos se desfazendo quando ele vai conhecendo o pai dele mesmo. Quando ele vai vendo essas memórias e sabendo as coisas que o pai fez ou que o pai não fez. E aí, na sequência, nós vemos uma cena que é uma lembrança também do Grisha, que talvez tenha sido ali a primeira cena do capítulo que confundiu muitas pessoas, tá, galera? Que é o Grisha deitado na mesa no escritório dele e do nada ele começa a chamar pelo Zeke. E aí você pergunta, mas talvez ele estava tendo ali uma lembrança do Zeke criança, né? Afinal era filho dele, então ele tem as lembranças, ele sofre com aquilo, né, de ter deixado a família dele
para trás. Porém não, galera. Ele acorda, né, nessa lembrança e ele descreve o Zeke, só que o Zeke atual, o que naquele momento pro Grisha seria o Zeke no futuro. E aí começa a gerar essas dúvidas. Essa com certeza foi a primeira cena do capítulo que deixou a cabeça de muitas pessoas pegando fogo. E aí na sequência, galera, nós vemos outras memórias, né? Eles continuam, entre aspas, navegando nas memórias do Grisha. E o Zeke começa a perceber que o Grisha criou o Eren de uma maneira livre. Então livre para pensar, não influenciou ele de maneira nenhuma com aqueles objetivos que ele tinha, com aquela filosofia do que fazer que ele tinha. Então ele começa a ver isso. E o Eren justamente fala para ele, não falei que você não encontraria nada? Não teve isso, não foi influenciado. E até pelo fato do Zeke perceber isso, galera, que ele não teve influência o Eren não foi influenciado pelo Grisha, ele questiona o Eren. Por que o Eren então não segue de fato o plano, não entende o pensamento do Zeke? E ele está ali ao longo desse capítulo tentando convencer o Eren que o caminho é esse, que eles têm que seguir esse caminho. E aí até na sequência dessas memórias, nós vamos para aquela memória onde o Eren salva a primeira vez a Mikasa. Vocês devem se lembrar, isso é de algumas temporadas atrás, até quando ele dá aquele cachecol para ela. Então nessa memória, o Eren ali, entre aspas, que seria o Eren atual, né, o Eren do futuro, fala para o Zeke. Fala que em nenhum momento ele teve uma influência de alguém, que ele sempre foi assim, que ele jamais permitiria que alguém colocasse em risco a liberdade dele. Nem que ele tivesse que colocar a liberdade da pessoa em risco, mas a dele não seria colocada em risco. E isso fica muito claro nessa memória do Grisha, né? Que vê ali o Eren próximo de dois corpos que eram os bandidos ali que iriam sequestrar a Mikasa, e que eles não fizeram cerimônia nenhuma em matar realmente, né, aqueles homens. Então o Zeke, ele fica bem chocado com isso, né, de ver realmente que desde pequeno o Eren já tinha essa questão muito forte. E aí o Eren novamente fala pro Zeke, sim, para que o Zeke desista de tentar encontrar algo no passado, através das memórias do Grisha, né, algo no passado do Eren que transforme o Eren naquela figura de irmão mais novo, irmão que precisa ser protegido. O Eren deixa claro que ele nunca foi esse tipo de pessoa. E aí, galera, o Eren faz uma leitura do Zeke que eu achei perfeita. Baixou um psicólogo nele ali e realmente ele fez uma leitura do Zeke. Que eu acho que nós conseguimos identificar isso, que o Zeke, ele é uma pessoa muito amargurada pelo passado, por tudo que o pai dele fez com ele. Ou melhor, né, de ter deixado ele ali. O pai dele, o Grisha no caso, ele se dedicou muito a essa questão da revolução, de libertar o povo, e de fato ele acabou deixando o filho de lado ali, de escanteio, né? Então, o Eren faz a leitura disso, dizendo realmente que ele é uma pessoa muito frágil, que ele tem essa dependência, e isso fica claro para nós, né, galera? Essa dependência emocional pelo pai. Tudo que envolve o pai. O Zeke, ele é um cara muito racional, mas quando fala-se ali no pai dele, no Grisha, ele é puramente emocional. Isso ao longo do capítulo nós conseguimos ver, né? Que de fato ele é uma pessoa por dentro quebrada realmente, estilhaçada por tudo que o pai dele fez de ter abandonado ele. E aí na sequência o Zeke, ele fala pro Eren, Eren, eu só estou querendo realmente, antes de salvar o mundo, salvar todos desses conflitos, né? Eu quero salvar você primeiro. Então por isso que eu estou te mostrando, fiz questão de mostrar essas lembranças, essas memórias, porque assim, pro plano que eu quero realizar, eu já tenho tudo que é necessário. Então o Zeke fala e dá realmente essa cartada pro Eren, né? Joga na cara dele, dizendo, ó, o que eu preciso eu já tenho, eu estou querendo te salvar. E aí nós passamos por outra memória, galera, que essa com certeza é muito icônica, muitos de vocês se lembram, que é quando o Grisha fala pro Eren que assim que ele voltar, né, ele estava saindo de casa, ele estava fazendo ali, entre aspas, né, uma viagem, que assim que ele voltasse, ele ia mostrar pro Eren tudo que tinha no porão, que é aquela cena onde ele pega a chave e mostra pro Eren. O que fica muito claro, galera, ao longo desse capítulo, e essa é uma cena realmente que fica muito evidente,
é que o Grisha, de alguma maneira, ele sabe que o Eren do futuro, tá, vamos chamar assim, ele estava observando aquela cena de tudo que estava acontecendo. Isso fica muito nítido na expressão dele. Vocês devem ter reparado que a expressão dele é uma expressão que ele está falando com o Eren criança ali, mas ele está apavorado, ele está em choque. E aí vem uma curiosidade para quem leu o mangá, para quem nesse tempo que ficou parado assistiu Attack on Titan novamente, que foi o meu caso. Vocês devem se lembrar que essa cena no original, no momento ali do capítulo, eles não focam na expressão facial do Grisha, então a gente não consegue saber exatamente qual é a expressão dele, porque o óculos ali tá com aquele efeito que eles usam, né, que deixa o óculos tudo branco, então você não conseguia visualizar essa feição dele, coisa que eles fizeram agora. Então isso quer dizer o quê? Que lá atrás ele já teve esse vislumbre de ver o Eren. E aí eu vou deixar a minha opinião, tá, galera, sobre o que significava isso, dele ver ou não ali o Eren. Todos nós sabemos que ele consegue ali ter acesso às memórias dos portadores, né? Então naquele momento eu acredito que ele tinha a memória do Eren vendo ele ali. Então ele, por mais que o Eren propriamente dito não estava ali, mas ele tinha acesso àquela memória do ponto de vista do Eren. E aí agora, voltando a esse foco das outras memórias, nós vamos logo para a memória onde o Grisha está falando com a família real. E aí nessa conversa com a família real, o Grisha ele praticamente implora a Frida, né, que até então era a portadora do Titã Fundador, e as pessoas que estavam lá, né, ao Rei das Muralhas, que matassem os titãs que estavam fora. Ele estava pensando muito na família dele. Isso provavelmente por ter tido acesso a algumas memórias do Eren, né, do Eren atual, que seria para ele o Eren do futuro. Então ele estava muito desesperado para que eles fizessem alguma coisa. Ele estava praticamente mesmo, galera, quem assistiu viu, estava implorando por ajuda. E aí vem o discurso da Frida, dizendo aquele discurso que nós já ouvimos diversas vezes em Attack on Titan, né? Dizendo que os Eldianos mereciam aquilo pelo passado deles, por tudo que aconteceu, por tudo que eles fizeram. O Grisha rebate, né? Ele contrapõe essa posição da Frida, dizendo que as pessoas ali dentro não tinham nem acesso à memória, como é que elas poderiam ser culpadas por erro dos seus antepassados, né? Então não fazia sentido. E no momento em que a Frida ela defende realmente que eles mereciam a punição, eles mereciam tudo aquilo que estava por vir, o Eren, galera, fica furioso. A cara que ele faz, a expressão dele, realmente é de uma pessoa ali extremamente furiosa. E aí tem um ponto importante nessa fúria que o Eren fica, é que o Grisha, ele olha exatamente na direção onde o Eren estava. E aí novamente vem uma interpretação, tá, galera? Que ele teve acesso àquela memória do Eren vendo aquela cena. Então por isso, na minha opinião, tá, que ele olha na direção ali sabendo que a memória que ele viu era realmente daquele ponto de vista. E ele fica assustado por isso, sabendo que de alguma maneira o Eren estava ali, esteve ali e viu aquela cena. E aí, galera, a Frida inclusive diz pro Grisha, falou, olha, mesmo que você roubasse o meu poder do Titã Fundador, você não conseguiria utilizar ele. E aí o Grisha surpreende ela, isso fica claro na expressão que ela faz, dizendo que ele sabe que mesmo que ele obtivesse esse poder, ele não teria acesso, né, a 100% de utilizar realmente essa habilidade do Titã Fundador. E ele também explica para ela que cada Titã ele tem uma habilidade especial. E aí nesse momento ele explica a habilidade do Titã de ataque, que é o Titã que até então ali naquela memória ele era o portador e que agora o portador atual é o Eren. Dizendo que a habilidade do Titã de ataque é conseguir ver as memórias de todos os seus portadores, mesmo que sejam portadores futuros, os próximos portadores, né? Então, aí tem a explicação por que o Grisha tinha acesso às memórias do Eren, do presente. E aí, escutando isso, o Zeke, ele fica realmente muito espantado. Aquilo está claro, galera, que é uma novidade para ele. Ele tenta processar aquela informação. Pela expressão que ele faz, a gente percebe que ele não está entendendo o que está acontecendo ali. E aí tem um momento onde o Grisha vai atacar a família real. Porém, galera, aí temos uma surpresa. Ele não consegue se transformar em Titã.
E na verdade ele não consegue, não por algum problema ou algo do gênero, ele não consegue justamente pelo fardo que ele sabe que ele teria que se transformar e teria que matar toda a família real. E haviam crianças lá. Então, por isso, ele não consegue, ele hesita realmente. E aí vocês se recordam que eu falei pra vocês ao longo desse episódio que o Zeke vai percebendo que o pai dele, que ele tinha na cabeça dele, não era exatamente o verdadeiro pai, a imagem, né, que ele tinha. Esse é um momento também que vai se desfazendo um pouquinho mais aquela imagem de monstro que o Zeke tinha na cabeça sobre o pai. Porque o Zeke não entende, ele fala, não, mas ele de fato assassinou a família real. Por que ele hesitou aqui? Não é possível, essa memória ela teria que ser exatamente fiel ao que aconteceu. Não tem como mudar o passado. Então o Zeke realmente fica muito surpreso com tudo isso que ele está vendo ali, que ele está presenciando. E aí com certeza vem a cena que chocou a todos que assistiram esse capítulo. Eu posso me incluir também nessa lista de pessoas, que é o Grisha no chão, realmente não conseguindo fazer aquilo, e o Eren indo até ele, incentivando ele a fazer, falando com ele, ó, você tem que fazer, e ali ele tendo acesso, o Grisha tendo acesso a algumas memórias do passado de tudo que aconteceu. Ou seja, ele estava querendo realmente que o Grisha ficasse em fúria, ficasse furioso para que cometesse aquilo. E de fato isso acontece, galera. Então o Grisha ele teve acesso a algumas memórias e ele realiza as ações dele exatamente como era o previsto. Então ele acaba ali matando a família real e roubando o poder do Titã Fundador para ele. E aí na sequência do capítulo nós conseguimos acompanhar outra memória do Grisha, que é logo após ele realizar isso, ele pegar o poder, né, do Titã Fundador para ele está de fato ali desolado, desesperado, ele começa a gritar realmente de desespero, inclusive gritando palavras se o Eren estava satisfeito com aquilo, se aquilo realmente tinha que ser feito daquela maneira, se a salvação que o Grisha tinha visto através das memórias do Eren, se aquele era o único caminho. Então isso realmente mostra e reafirma que o Grisha ele teve acesso a parte das memórias do Eren, não foram todas. Isso também ele deixa claro no capítulo, que ele começa a indagar o Eren, porque que o Eren não mostra tudo, não mostrou tudo para ele, mostrou só algumas partes, e principalmente indaga o Eren se não havia uma outra solução, se a única solução era ele realmente fazer aquilo. E aí, galera, logo na sequência, nós temos uma cena muito bonita do capítulo, que é o Grisha, após realizar tudo aquilo que ele fez com a família real, no chão ali desolado, e o Zeke assistindo a cena de frente com ele. E o Grisha percebe que o Zeke está ali. Então o Grisha começa a conversar com o Zeke, falando que as coisas vão acontecer exatamente como o Eren planejou, então não seriam da maneira que o Zeke esperava. Isso porque, novamente, galera, ele tem acesso às memórias do Eren, então ele parte ali, ele conseguiu ver alguma coisa do futuro. E aí logo na sequência disso vem a parte que o Grisha, muito emocionado, começa a se desculpar com o Zeke, dizendo que ele se arrependia de tudo o que tinha acontecido, que ele queria ter tido mais tempo para ter ficado com o Zeke, ter brincado mais com o Zeke mesmo. E ali fica muito claro, galera, o sofrimento que o Grisha carregava também, por esse fato dele ter saído ali de Marley e deixado o filho para trás. Então, assim, é uma cena muito emocionante. E o mais legal, galera, vocês lembram que eu falei que ao longo do episódio o Zeke ele vai reformulando essa imagem que ele tinha do pai na cabeça? O episódio ele é muito bem trabalhado, na minha opinião, exatamente porque isso vai ser feito ali de maneira lenta ao longo do episódio para chegar nesse momento, que é o momento onde o Zeke está abraçado com o Grisha e nós vemos ele chorar. Então a interpretação que eu tenho dessa cena, galera, é que naquele momento ele conseguiu se libertar de toda aquela mágoa que ele tinha do pai e de fato conseguiu perdoar o pai em relação a isso. Era o que ele precisava. Eu acho que é o que o Zeke sempre buscou, realmente, esse abraço do pai e essa conversa, esse pedido de desculpas. E naquele momento ele consegue. E outra coisa bem interessante também é que o Grisha pede para o Zeke parar o Eren. E aí logo após tudo isso,
logo após esse pedido do Grisha, para que o Zeke de fato conseguisse ali parar esses planos do Eren, logo na sequência, tanto o Zeke quanto o Eren, eles voltam aos caminhos, e aí é o fim do episódio, que é justamente o Zeke sentado ali na areia, jogado realmente na areia, observando a figura do Eren prostrado a ele, né? E aí, infelizmente, o episódio termina nessa hora, galera. Eu vou só colocar aqui algumas considerações finais em relação ao capítulo, tá? Realmente, assim, esse é um capítulo bem confuso mesmo. Ele dá margem às diversas interpretações. E a minha, ao longo do vídeo, eu fui colocando para vocês, eu só vou reforçar nesse final. Então, a interpretação que eu tenho de tudo que acontece, que é aquele momento onde, aparentemente, o Grisha está vendo o Eren, no meu entendimento, na verdade, ele tem acesso às memórias do Eren naquelas situações. Então é exatamente como se ele visse o Eren, né? Então ele está tendo a memória do ponto de vista que o Eren estava ali olhando para ele. Então por isso que, no meu entendimento, eu tenho essa interpretação sobre essa cena. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês têm outra interpretação em relação a essas cenas que eu falei. E galera, não esqueça, não saia do vídeo sem deixar o like e principalmente se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Até a próxima então, galera. Fui!